Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Estamos vivendo um momento muito difícil, com muitas provações para muitas pessoas. A maior parte da humanidade vem sofrendo com a pandemia, com problemas oriundos dessa situação, que acabam repercutindo nas questões familiares, nas questões de trabalho, enfim, diversas problemáticas que vêm se apresentando e nos proporcionando momentos de muita luta, de muita dor. A dificuldade está, muitas vezes, na assimilação dos ensinamentos de Jesus, quando falava da imortalidade da alma, da reencarnação e, acima de tudo, da lei de causa e efeito. Pois que, em verdade, muitos têm dificuldade em assimilar as condições em que vivenciamos das diferenças entre umas e outras pessoas, pois que alguns sofrem infinitamente, com a sensação de que não há um fim para esse mal, para essa dor. Ao passo que outros, parece que tudo dá certo, reencarnam em meio a condições favoráveis financeiramente, atravessam a sua reencarnação sem enfrentar problemas, sem sofrer com doenças, e vão até o avançar da idade, até o retorno à pátria espiritual, praticamente sem sofrimento, pelo menos aparente, na visão daqueles que observam à distância. Mas nós somos, na condição de espíritos imortais, conforme os ensinamentos superiores, somos criados simples e ignorantes, e marchamos para a nossa evolução, enfrentando lutas diferenciadas, pois que buscamos caminhos diferentes. E também há uma outra situação, o tempo. Muitos já viveram muito mais do que nós, assim como nós já vivemos muito mais do que outros. E temos as oportunidades do conhecimento, do esclarecimento e da assimilação. É como numa escola verdadeiramente. Alguns se apresentam, se dedicam, se esforçam e aprendem. Outros optam por manter-se na retaguarda, ocupando seu tempo com brincadeiras, e o tempo passa. Aqueles que estudaram, aqueles que se dedicaram, certamente vão alcançar condições melhores mais adiante. Quando se refere às questões de saúde, às questões físicas, psicológicas, muitas vezes as pessoas se questionam por que Deus cria ou crianças, seres com problemas difíceis, limitações físicas, psicológicas. Por quê? Com a sensação de que Deus não é justo. Mas nós sabemos que cada um é responsável por si, pela sua trajetória, por tudo aquilo que vivencia, pois que já semeou no passado. Observemos que Chico, em 1971, dando uma entrevista no Pinga Fogo, programa Pinga Fogo, ele falou sobre essa questão. Quando um espírito que comete um suicídio em uma ou mais reencarnações, ele está de alguma forma limitando aquela parte do corpo que ele lesou. Então, quando reencarna, vem com limitação, tanto física quanto psicológica, dependendo daquilo que ele fez, daquilo que ele fez contra si próprio, da agressão à lei de Deus. E para a compreensão melhor, nós observamos que Jesus, quando de sua passagem aqui na Terra, quando atendia e curava muitas pessoas, cegos, leprosos, coxos, pessoas com problemas de toda natureza, o que ele recomendava sempre após a cura: vá e não peques mais, para que não te suceda algo semelhante ou pior. O que Jesus queria dizer com isso? Exatamente de que tudo aquilo que ele estava vivendo tinha relação com o seu passado, com a sua história, com a sua trajetória,
com aquilo que ele semeou no passado. Então, que ele vivesse de forma diferente, que ele não cometesse mais os mesmos erros, os mesmos crimes, para não sofrer aquela problemática numa outra reencarnação. E também com relação ao que nós experimentamos hoje, muitas vezes nos queixamos: poxa, eu não dou sorte, tudo dá errado para mim, porque Deus não olha por mim, Deus esqueceu de mim. É comum ouvirmos essas expressões. Então me recordo aqui da história daquele fazendeiro que, em determinado momento, ele resolveu tomar um pedaço de terra do fazendeiro vizinho. As duas fazendas eram separadas por uma cerca. Então, ele, uma noite, chamando os peões, os jagunços, resolveu avançar sua cerca de maneira que pudesse abarcar um trecho das terras do outro, que era realmente uma fazenda muito grande. Na visão dele não ia perceber, mas aquelas terras que ele iria tomar eram muito boas. Acontece que também o outro percebeu. No dia seguinte, percebeu que a cerca havia sido avançada para dentro das suas próprias terras. Iniciou-se uma confusão, até que, por fim, ele acabou sendo assassinado. No mundo espiritual, ele foi chamado pelos benfeitores, por aqueles que eram responsáveis pela sua reencarnação, e lhe disseram que ele não devia ter feito aquilo, que devia ter respeitado, assim como o outro respeitava a sua fazenda, para que ele fizesse o mesmo, que não cometesse aquele crime. E ele ali, angustiado, preocupado, até porque já estava desencarnado, ele pediu uma nova oportunidade. E os benfeitores responsáveis pela sua reencarnação informaram que ele deveria então reencarnar, mas dessa vez reencarnaria na família do outro fazendeiro, e que ele, na primeira oportunidade que tivesse, devolvesse as terras que ele havia tomado enquanto estava reencarnado do lado de cá. E assim foi feito. Nasceu, cresceu, tornou-se um adulto, passou a ser o administrador da fazenda. Em determinado momento, ele observando aquelas terras maravilhosas, ele pensou: poxa, essas terras são muito boas e valeria a pena nós avançarmos a cerca para o lado de lá, e ninguém vai tomar conhecimento, são terras muito grandes, poucas pessoas sequer vêm aqui. Pensou e agiu. Mais uma vez, agora do outro lado, reuniu um grupo de peões, jagunços, e pela madrugada avançou a sua cerca para o lado do vizinho. Aconteceu a mesma coisa da outra vez. O proprietário da outra fazenda tomou conhecimento, começou o enfrentamento e, por fim, de novo foi assassinado. No mundo espiritual, os benfeitores lhe informaram que ele também não deveria ter feito isso, mas que Deus usou a sua imperfeição, a sua limitação, justamente para que ele pudesse devolver aquilo que ele havia tomado. Agora ele iria reencarnar de novo na primeira família, mas que ele cuidasse agora para proteger e não para atacar. E assim foi feito. Reencarnou, cresceu, tornou-se administrador, até que certo dia seu irmão mais jovem falou: já observou aquelas terras do outro lado? Então ele virou imediatamente e disse: não se aproxime daquela cerca, porque se você fizer isso, vai se ver comigo. Então, na realidade, a sua imperfeição levou durante alguns anos, talvez até séculos, para que ele tivesse a oportunidade de crescer e compreender as leis de Deus.
o respeito, o amor ao próximo. E assim, nós podemos compreender que, sendo espíritos imortais, que se trouxermos marcas em nós, em nossa reencarnação, seja lá do que for, podemos ter a convicção de que fomos nós mesmos que plantamos o que estamos colhendo. Confiemos em Deus, façamos esforço, aprendendo e praticando o bem, observando Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, para que possamos, quando nos libertarmos do corpo que hoje nos prende à terra, possamos fazer e chegar em paz no mundo espiritual. Que Deus nos abençoe.